Shalom, shalom. Vamos iniciar mais uma boa aula, mais um momento juntos para aprendizado, construindo aí o conhecimento, o desenvolvimento acadêmico e se preparando cada vez mais para poder melhor desenvolver a sua atividade enquanto docente, enquanto produtor de conhecimentos. Meus prezados, hoje a aula é de didática, tá? E uma pedagogia cristã direcionada principalmente ao ensino teológico, que estamos aí provendo para o nosso aluno lá na Inglaterra, em Londres, o Ricardo. Meus prezados, vamos hoje trabalhar alguns assuntos que eu considero muito importantes no desenvolvimento, tá? De uma didática eficiente dentro do contexto de motivação e de exploração do conteúdo na primeira parte da aula e depois iremos entrar na importância da ação da pesquisa teológica para o professor de teologia. Então, para que haja uma aprendizagem que eu considero efetiva, duradoura, profícua, então é preciso existir alguns propósitos, né? alguns alvos, alguns objetivos definidos, né? Um plano de aula substancial, né? Que com autoatividade que leve o aluno à reflexão. Hoje o grande quesito, a grande importância é levar o aluno à reflexão, é produzir reflexão no aluno. Tá? Então a autêntica aprendizagem é aquela que provoca reflexão, provoca motivação. A motivação interior do aluno, ela impulsiona, ela vitaliza o ato de estudar e aprender. Então, a importância da motivação nesse processo ensino-aprendizagem, tá? Ela é substancial. Quando nós voltamos atrás no tempo e nós vamos fazer uma sondagem, uma avaliação na história desse pensamento pedagógico, nós podemos até verificar que Quintiliano, né, que viveu de 33 a 95 depois de Cristo, já salientava essa importância do interesse no processo educativo. Tá? Então, o Juan Luiz Vives, que viveu de 1492 a 1540, por exemplo, ele já chamava a atenção dos educadores para o valor da atenção e do interesse no ato de aprender. Então, o aluno tem que ter esse interesse, querer buscar o aprendizado. Fazendo essa consideração, ele propôs o quê? Que tem que haver uma relação emoção, sentimento, funcionamento, inteligência e memória. Tá? Tem que haver essa construção, tem que haver essa interação, tem que haver esse desenvolvimento de elo, de relacionamento, de participação, de motivação, de frequência, de atratividade do aluno pelo assunto, pelo conteúdo, pelo curso que está desenvolvendo, que está cursando. Tá? Outra questão que eu quero colocar aqui também, e dois teóricos que eu quero citar aqui, é o Pestalozzi e o Stanley Hall. Pestalozzi vai falar o quê? Que ele vai ressaltar e vai falar que a necessidade do educador, tá, é fazer uma sondagem sistemática do interesse do educando. O que o educando tem de interesse? Qual é o interesse que ele tem? A fim de conhecer o quê? De conhecer os interesses característicos que esse aluno possui para poder, acima disso ou em cima disso, prover uma orientação de processo de aprendizagem. Outro fator importante também, e aí nós vamos para Stanley Hall, é que ele preconizava que o organismo, tá, ele age e reage. Em função de quê? Em função de estímulos internos, dinâmicos, persistentes, que são os motivos. Que motivos? Do comportamento. Então ele defendia o quê? A ideia de que os interesses variavam de acordo com as diversas fases desse desenvolvimento, passando por uma evolução, uma construção, um interesse próprio por cada etapa do desenvolvimento que estava alcançando dentro do curso, da formação que estava providenciando e fazendo.
Tá? Claparede também vai falar o quê? Que o estudo sobre a evolução dos interesses humanos, ele vai sistematizar, vai providenciar aqueles que eram dominantes em cada fase desse desenvolvimento biopsicológico do indivíduo. Então, vai buscar o que já lhe motivava desde lá da sua infância e vai ampliar, vai redimensionar e vai impulsionar essa motivação que vem já de uma sequência de etapas da vida dele dentro do curso, dentro do conteúdo programático que ele está absorvendo no curso que está fazendo. Então, é algo muito interessante nós provermos e pensarmos que professores, ao se interrogar como pode motivar seus alunos, eles estão trabalhando com aulas que vão causar um estímulo, vão envolver, vão introspectar o ensino no aluno, ou seja, vão injetar, inserir o conteúdo no aluno de uma forma atrativa, de uma forma dimensional, de uma forma produtiva, fecunda, que venha reproduzir e ampliar cada vez mais. Então, esse interesse extrínseco não corresponde a uma verdadeira necessidade, não tem relação com a natureza da atividade solicitada. Não é isso. Tá? Isso é momentâneo, isso é passageiro. Psicologicamente, nós temos que analisar que a motivação é um estado de tensão, de dinamismo, de necessidade que provoca a atividade, fazendo sim o indivíduo agir. Diz que uma pessoa está motivada quando a atividade que ela realiza corresponde a uma necessidade psicológica ou a um interesse intrínseco. O professor não pode motivar o aluno, pois esse é um processo interno, mas ele pode sim sondar e aproveitar os motivos latentes, despertando nele os interesses intrínsecos que são a manifestação de um motivo, de uma razão, de um porquê. Então, nós temos que pensar o quê? Que incentivar o aluno, ou os alunos, ou a classe que estamos trabalhando, tá? A estudar, a aprender, a refletir, é utilizar os recursos, os procedimentos, os meios, os mecanismos que possibilitem uma aula agradável, uma aula interativa, uma aula produtiva, uma aula que expanda a mente do aluno. Outra questão que eu quero aqui implicitar é que a conquista do interesse e da atenção dos alunos é apenas uma preliminar da motivação. Partindo desse interesse e dessa atenção, o que é preciso? É preciso levar os alunos a atividades intensas, aí vem a intensividade, tá? Mas essa intensividade é acompanhada de uma atividade que venha a ser proveitosa, uma atividade que venha a ser causadora de reflexão e que venha a induzir o estudo, o esforço, a pesquisa de uma forma espontânea a partir do trabalho que o discente vai ter na busca pessoal pelo desenvolvimento dentro do conteúdo que está sendo passado pelo professor, pelo docente. Outra questão importante também que eu coloco aqui é que é preciso pensar, tá? É preciso possibilitar algumas questões, principalmente na verificação da articulação, tá? Dessa correlação que está sendo ensinada e aprendida com o real, ou seja, introduzir um conteúdo, iniciar uma unidade didática que comece a causar, a provocar fatos, situações reais relacionados ao ambiente imediato, físico, social, que venha prover uma vivencialidade do conteúdo dentro da realidade vivencial do aluno, dentro do sistema que o aluno está inserido, até no seu contexto de ambiente, no seu contexto de vida pessoal. Outra questão também que nós temos que pensar e possibilitar, que essa questão problematizadora, tá? Essa questão de refletir, essa questão de buscar, de causar uma problematização para provocar no aluno uma pesquisa, provocar no aluno interesse,
Esse é um procedimento ativo de ensino-aprendizagem, que vai condizer, que vai causar, que vai redimensionar, que vai provocar uma classificação, uma ordenação, uma estimatividade, não é? Das operações numéricas, das operações a ser de análise de dados, de hipóteses, de conclusões, de concepções, de perspectivas, de pressupostos, que vai ampliar a gama de informação, a gama de conteúdos absorvidos, de expansão e redimensionamento do que ele já está aprendendo. E isso vai ser o fator diferencial desse ensino. Esse vai ser o fator exponencial desse crescimento. Esse vai ser o fator que vai levar você a gerar no aluno, certo? Um futuro maior dentro da área em que ele está buscando o aperfeiçoamento, a formação, a qualificação. Eu sou defensor, enquanto docente, de que ao preparar um discente, eu tenho que levar ele a tornar-se, até se possível, muito mais amplo o seu pensar sobre o assunto do que ele próprio projeta e imagina. Eu tenho que provocar nele o interesse, uma busca que vá além das suas concepções e percepções naturais. Tá? Isso aconteceu comigo. Eu sou hoje um pesquisador porque me motivaram a essa pesquisa. Me impulsionaram a essa pesquisa. E é isso que eu tenho, enquanto docente, hoje, causar nos meus discentes. Causar no grupo de discentes. Agora vamos iniciar com a questão da pesquisa teológica. Você, enquanto professor de teologia, não pode ser estagnado. Não pode pensar que teologia está reclusa a um muro, a uma fronteira. E aí dogmatizar, sistematizar assunto e ficar enclausurado naquele assunto de uma tal forma que só existe aquele pressuposto, aquela compreensão, aquele entendimento e aquela abordagem. É preciso pesquisar o universo de pressupostos, o universo de perspectivas, o universo de percepções, o universo de concepções, o universo de propostas, avaliando-as, averiguando de uma tal forma a deduzir qual é a mais propícia, a mais plausível, a mais escriturística, canonicamente falando, que vai estar respaldada escrituristicamente, para eu poder assim defender, apresentar, argumentar e inserir enquanto conteúdo na mente do aluno. Hoje, muitas teologias surgem mal concebidas devido a professores que ficam presos, limitados em uma só metodologia, um só conteúdo, um só sentido aplicativo. E quando pensam em mudar, ou fazer uma mudança, ou fazer uma modificação, fazem de uma forma leiga, não abrindo a sua mente para um universo de pesquisa plural que providencia ou propicia o diálogo entre outras possibilidades de argumentação
e aí fica fixo naquela mesmice, não se atualiza e o aluno sai sem resposta e o aluno sai confuso e aí vai buscar uma resposta, vai buscar uma solução em fontes erradas e aí vai ser absorvido por heresias e aí começa a proliferação de heresias a partir do professor que não soube alcançar a interrogação deste aluno e não buscou ampliar uma pesquisa, um interesse, uma justa explicação que convença o aluno, que cause no aluno essa satisfação e essa segurança no que lhe foi explicado. É assim que temos que pensar. É assim que temos que conceber em nosso agir enquanto docente, enquanto provedor de saber e conhecimento, conhecimento e saber, enquanto interceptor do diálogo discente-docente, mas intercebendo sempre um conteúdo de uma forma que saia do uno e vá ao diverso em uma transcendência, em uma transdisciplinaridade, em diálogos interdisciplinares e até disciplinares, numa multidiversidade de conteúdos dentro de um assunto, para ampliar o nosso pensar e a nossa comunicação e argumentação de conteúdo para o aluno. Pense nisso, viva isso, empreenda isso em suas aulas e elas serão diferentes. Era o que eu tinha para hoje aqui no nosso canal, A Rota da Teologia.